Olá a todas. Como você lidia com os malos pensamentos? Sim, porque suele acontecer com todos nós outros. Pero qual é a tua reação? Porque há pessoas que sentem medo, se entregam à culpa. Quizás há outras que quizás hagam assim, pero não é suficiente para rechazar os malos pensamentos. Como você lidia com eles? É sobre isso que estaremos falando aqui hoje com minhas amigas. Olá a todas. Olá, gusto estar aqui sempre. Sim, porque há mistério em torno deste tema, porque principalmente para as pessoas que estão na igreja e pensam e se culpam quando vem um mau pensamento. Sim. Como se quando ela logra uma espiritualidade, ela não vai ter mais malos pensamentos. Pero não suele acontecer assim. Não. Somos atacadas sempre. A qualquer Sempre, momento. qualquer momento, e qualquer persona tenha um cargo na igreja ou não, ou seja, a persona é atacada por malos pensamentos, verdade? A clave não é que ellos vengan, é como uno vai reaccionar. No, y eso puede pasar a cualquier momento literal, porque uno puede estar manejando, viene un mal pensamiento, ay, si alguien me choca, uno puede estar en tu casa cocinando, ay, pero ese cuchillo me corta, me corta. No sé, estar cruzando la calle si un carro viene y me atropella. Entonces, Eu não sei se ustedes já sofreram esse tipo comigo de já passou um pensamento, montão de pero vezes. já houve vezes que eu estava manejando e de la nada vi um pensamento. E se a hora sucede um acidente? Sim. Sí, Entonces, conmigo ya. no mesmo momento, uno tem que reaccionar e não se entregar ao medo. Sim. Porque há pessoas que, por conta dessa classe de pensamentos, quizás nem manejem mais. Sim. Es verdad, Verdad. con miedo, ¿no? E mira, a mim me ha passado também de que eu estava orando uma vez, em princípio, assim, eu estava orando e vino em minha cabeça e buscando a Deus e dizendo-lhe, Senhor, eu te amo e tal, e vino assim de la nada, que parece que é de la nada, não? Um pensamento de que, e se Deus não existe? ¿Sabe? Então, isso, minha reação no momento foi, aunque tu não existiera, mi Senhor, pero eu aún así te alabaria e te amaria de la misma maneira, ou seja, de la forma como a pessoa reacciona delante de los malos pensamentos, então ellos são neutralizados. E sobre esse tema, nós vamos incluso falar como uno necessita reaccionar e como uno também pode compreender melhor esse tema, porque por vezes uno pensa que os malos pensamentos são suyos, quando em verdade não é assim. Vamos falar sobre isso, pero temos algumas perguntas de pessoas que nos enviaram. Sí, pero antes de las preguntas queremos decir a ustedes que además de YouTube estamos también en nuestro Instagram podcast con ellas y también en Spotify. Ustedes nos pueden acompañar como les conviene, que sea mejor. A veces no puede mirarnos, pero puede escucharnos. Entonces tenemos Spotify y acompáñanos en nuestro Instagram para que ustedes puedan poner preguntas, dudas, sugestiones también de temas que ustedes quieren que vengamos a hablar aquí con nosotras, ¿no? Sí. Entonces, está ahí. Tenemos aquí esa pregunta. Vamos a ver. Quiero vivir por la fe en total dependencia de Dios, pero ¿cómo puedo vencer los malos pensamientos? Sí. Lo primero de todo é uno se ubicar nessa situação e compreender que nem todos os pensamentos são de uno. Como eu falava, por exemplo, se vem um malo pensamento e uno tem prazer em pensar nisto e desenvolve um pensamento, desarrolla um pensamento, não? Então, quizás vem um pensamento de traição e uno empieza a como se habla? Alimentar. Sí. Entonces, sí, a uno le gusta esto. Estos são pensamentos que são de ellas mesmo. Pero se uno pensa, vem esse malo pensamento e de pronto uno diz, mira, que é isto? Eu não sou essa pessoa, de modo algum eu aceito esta classe de pensamento. Então, é nítido, esta palavra existe, que este pensamento não é de ellas. É um ataque. E uno tem que saber diferenciar isso, para que uno não se culpe
de pensamentos que vêm à sua mente. Seria que se esse pensamento viene e a ella le trae algum placer nesse pensamento malo, hay que rechazarlo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un enemigo, que es del diablo. Y el diablo conoce los puntos débiles de uno. Entonces, él va a actuar o él va a tocar para debilitar a nosotros. Entonces, viene el pensamiento, te guste o no, pero tú sabes que es un pensamiento malo, recházalo. É porque a mente é como se fosse um campo de batalha. Sí. E quando o pensamento viene e a pessoa aceita aquele pensamento, de pronto vem um sentimento. Claro, sí. Por exemplo, se uno foi traicionado, se uno foi violentado, uno empieza a recordar-se de isso, por supuesto que uno vai sentir todo o dolor novamente. E deste sentimento vendrá uma reação. Quizás de uno se poner como vítima, quizás de uno se alejar, quizás de uno se... Enfim, porque sempre sucede deste modo. Vem um pensamento para provocar um sentimento para que depois uno tenha uma reação mala, não? Sí. Y no quiere decir que vivir por la fe no quiere decir que uno no va a tener malos pensamientos. Y no quiere decir también que tú no estás bien con Dios, porque a veces viene ese pensamiento, ay, porque viene ese pensamiento, yo no estoy bien con Dios, entonces no nací de Dios. Pone en duda su vida espiritual. Y eso no quiere decir nada, porque creo que aún más, porque como conocimos ahora a dos lados, ¿no? Cuando no conocimos a Dios, nosotras conocemos solo una verdad, que es la verdad que vivimos antes de conocer a Dios. Pero cuando pasamos a conocer a Dios, conocemos la verdad de hecho. Entonces, por eso vienen los conflictos entre vivir la vida que yo vivía antes, la única verdad que yo conocía, y ahora la verdad que yo conocí a través de Dios. Entonces vienen los conflictos por esa razón, porque yo conozco a dos lados ahora. Entonces yo tengo que simplemente rechazar eso, porque por la fe yo voy a elegir vivir. Y esa verdad que yo conocía antes, la rechazo, porque ya no es más una verdad para mí, es la verdad que yo conocí a través de la palabra. Sim, e o fato de elegir o que eu vou a pensar, a dar-te. Porque como Thay dijo, eu conhecia uma verdade, pero agora eu conozco outra verdade. Se eu elijo viver a vida que tinha, com os pensamentos que tinha, nada vai cambiar. Muito por lo contrário. As coisas vão empeorar, porque sempre vai haver este conflito adentro de mim. E además da verdade que uno conhece, que é Deus, não? Tem ela sua própria verdade. Em espanhol, se uno sabe quem é. Então, quando vem um pensamento, não, isso não está de acordo com minha persona, a mim não me gusta. Então, uno tem que estar ciente de isto. Claro. E rechazar imediatamente com este pensamento, não, isto é simplesmente um ataque. E como a pessoa dijo, você vê que ela se encontra num conflito por ter malos pensamentos. Então, para você, minha amiga, basta que você pense. A você le gusta tê-los? A você le gusta pensar deste modo? Não? Então, não são suyos. E basta que uno rechace, não? Rechazar. E de que forma rechazar esses pensamentos? Há uns tips que, por exemplo, a pessoa, quando vem esses malos pensamentos, pense em um versículo, em la palavra de Deus, ou Na alabanza, na canção. Eu te amo, tu me conoces, ou seja, isso são coisas sencillas, pero hacen com que o mal que ha venido em contra tuyo seja rechazado, seja neutralizado, podemos dizer assim. Então, lo único que a pessoa não se ponga triste, ai, porque sou assim, não, porque estou mal, porque necessito liberação. Não necessariamente. E tudo que o diabo necessita que uno acepte um pensamento. Um pensamento. Porque de uno, ele pode generar miles. Então, vem um pensamento. Será que você é capaz de fazer isto? Não. Mira, será que estou mal espiritualmente? Eu penso então que eu não sou nascida de Deus. E uno se vai indo. Um pensamento atrás outro. Sim. E uno se põe nesta condição, em dúvida de sua própria fé. É verdade. Nós temos que proteger nossa fé.
proteger lo que nosotros creemos, no dejar que nada toque naquilo que Deus te ha dado, ¿verdad? Entonces, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, eu vivo para mi Senhor. Não vai ser um pensamento que não é meu que me vai apartar de isso. Então, há que usar estas armas. Sí, Sí, personas entonces yo me recuerdo ahora de un tip que el obispo Macedo dio. Um dia ele contou que, nos falou que venia malos pensamentos em sua mente, a ele não lhe gostava, por supuesto, pero ele buscava a Deus. Deus, que é isto? A mim não me gusta, saca esses malos pensamentos, hasta que Deus lhe deu a direção. Então, toda vez que venham, úsa-los como se fueran uma alarma. Alabe a Deus. E foi o que ele isso. E é uma coisa que, de verdade, traz resultados, funciona. Sí. Y una cosa también que me acordé ahora fue una señora que llegó en la iglesia diciendo, una persona actuante en la iglesia, y dijo, mira, yo no consigo más leer la Biblia, no consigo salir a evangelizar, no consigo ayunar, no consigo más. Y ahí mi esposo la estaba atendiendo y dijo, la primera cosa que dijiste, no consigo leer la Biblia, ¿verdad? Entonces, abra la Biblia, lea un versículo, punto, leyó. No consigues hacer ayuno, entonces dame las manos, vamos a hacer aquí una oración ahora, porque ella también dijo que no conseguía orar. Entonces, oramos, Dios, entregamos nuestra vida, bendiga eso y aquello. Ahora abra un ayuno en consagración a mi vida. Punto, abrió un ayuno. Y ahí no consigues evangelizar, vamos a agarrar un periódico, vamos allí en la puerta. Invite a una persona a venir a la iglesia, punto, evangelizó. Resolvemos todos los problemas de ella y una acción. Conclusão. Todos os pensamentos Se eram fueron. simplesmente Ujú. mentiras. Sí. Uno tiene que No compreender puedo, no isso, né? consigo. Y es una actitud, es solo ella reaccionar delante de una cosa que ella está sintiendo o pensando que no es, no consigo, no estoy logrando, no consigo, porque yo no consigo beber agua. Sí, yo voy, toma agua. Quizás uno não logre hacerlo solo, de verdade. Ujú. Eu penso, por exemplo, que uma pessoa que sofreu um abuso, sola, perdonar, ou quizás haciendo na terapia, solo escutando palavras que são simplesmente palavras, é impossível, de verdade. Ujú. Pero aqui nós outros estamos sugerindo que uno se aferre à palavra, porque ela sim dá capacidade a uno. Porque Solo ella, en realidad. solo ella. Porque qualquer palavra, por mais bonita que suene, é simplesmente palavras. Pero a palavra de Deus, a Bíblia nos ensina que é espírito e vida. Então, quando uno lê a palavra, uno recebe capacidade, força. A palavra de uma pessoa pode ajudar, pero não cura. Não sana el alma. Sana el alma. Então, a palavra de Deus, ela restaura, ela sana, cura. Todo o que uno pueda passar, ela está aí apta para actuar em nossa vida. Então, a clave, uma das claves, não? Aferrar-se à palavra de Deus. Por mais sencillo, uno diz, pero só conosco um versículo, assim. Abre esse versículo, porque ele vai funcionar. E a vezes uno diz, não puedo, não tenho capacidade para vencer esses malos pensamentos, esses sentimentos, pero é o que estamos falando. A palavra nos dá esta capacidade de rechazar o que é malo para mim e me agarrar aquilo que vai generar frutos em minha vida, buenos frutos, não? E vamos por várias vezes recordar que solo a palavra, porque ela nos dá essa capacidade. Né? Incluso ustedes hablaron en algún momento de matrimonio, de traición, que es una de las cosas difíciles, ¿no? Nos escribieron así: soy casada hace 10 años y sufrí una traición. Perdoné mi pareja, pero no logro olvidar lo que pasó. Aún siento muchos celos y no sé cómo superar estos recuerdos. Bueno, nosotros compreendemos que o dolor é muito grande e que é impossível que o diabo não use este passado, essa tragédia para bombardear a mente de uno, não? Pero se há de verdade uma decisão de perdonar e seguir neste matrimônio, uno tendrá que vencer esses pensamentos. E sola, de verdade, eu penso que deve ser impossível.
pero con la ayuda de la palabra, sí, uno logra hacerlo. Es lo que más vemos en la iglesia. Sí. Escuchamos miles y miles de testimonios de personas que fueron traicionadas, humilladas, abandonadas, pero ahí están, livres desse passado, porque venceram seus malos pensamentos. Porque viene. Eu penso que, por exemplo, uma mulher que foi traicionada, se sua esposa lhe disse, mira, eu vou chegar em casa às 7 p.m., ok. Pero da 8 e ele não chega, que passa? Por supuesto, os espíritos vão trabalhar. Claro, sí, es verdad. Y la persona que decidió seguir en ese matrimonio, ella tiene que... No es justo que ella viva con esa falta de paz, ¿no? No es justo para ella, como es la señora, ¿no? Que nos ha escrito, ni es justo para tu pareja tampoco. Porque si ella, en el caso, decidió perdonar y convivir con la persona, entonces hay que perdonar y olvidar en el sentido de no echar en cara, porque recordar siempre la persona recuerda lo que pasó, pero ya no tiene dolor. No puede sufrir de nuevo y de nuevo y de nuevo, ¿no? Sí. Entonces, hay que sanarse realmente de eso, como Hasta dijiste. porque quando a palavra diz que Jesus levou todos nossos dolores, não é só o dolor físico, né? De uma enfermidade. É o dolor da alma. Sí. Por cima de todo, né? Porque uma pessoa traicionada trai adentro de si este dolor, né? Este medo de ser uma vez mais, né? Trai uma inseguridade, porque uno se sente, eu penso que eu sou um desastre como mulher para que meu esposo salga de casa e busque outra, não? Então, esta classe de pensamentos para que uno logre vencer, só uma força muito grande para que uno salga adelante, né? Como a pessoa que foi violada, não? Sí. E às vezes uno pensa, é muito fácil falar porque não é su dolor. Sim. Pero nosotros sabemos que a través de la palabra y la confianza que tenemos en Dios, como a senhora Cris dijo, no é que vamos olvidar do que se passou, porque o recuerdo está, algo foi hecho, ¿no? Pero no es más algo que me Hiere. Sí, ¿sabes? Y la persona tiene que entender que ella no puede más se colocar en este lugar de víctima y ficar siempre pensando, ay, pobrecita de mí, porque fui traicionada. No, cuando ella toma la decisión que yo voy a perdoar, yo voy a estar con él, ella tiene que rechazar también este sentimiento de que soy pobrecita y que yo sufro y que tengo ese dolor. Todo se tiene que dejar de lado para vivir uma vida conforme ella decidiu agora, ¿no? Y esta fuerza vem de la palabra de Dios, Sí. ¿no? Y el perdón quiere decir una chance, ¿no? Cuando perdonamos a alguien, sí, estamos dando una chance de recomienzo, ¿no? Cuando pedimos perdón a alguien, queremos tener la chance de convivir una nueva historia, una nueva situación. Entonces, si ella perdonó, entonces que dé esa chance, ¿no? A su pareja y a ella misma para ella vivir una nueva historia con su marido, ¿no? Perdão e pensamento é casi lo mismo, porque Es porque todo empieza en la mente, ¿no? porque os sentimentos só estão allí Porque uno porque uno piensa. pensa, uno pone sua mente à disposição deste pensamento. E é isso que nós estamos chamando a atenção destas pessoas. Sí. Ponga um ponto nisto. Sabe que me recordé un versículo que habla que es lo que debemos pensar, todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es justo, o sea, si viene un pensamiento que yo veo que está en contra del esposo porque quizás no ha llegado a las 7, ya son las 8, me está traicionando, no. Dios mío, quizás él se haya retrasado, agarró tránsito, no sé, algo pasó, o sea, piensa lo que es bueno. Y no estar sufriendo, porque tenemos la opción. Sí. Es mucho más fácil que te entregues a lo que es malo, pero trata lo bueno, empieza a practicar eso, porque la palabra de Dios no es apenas escuchar y ok, ahora ella por sí sola va a hacer todo. No,
temos que praticar, poner em prática isso que eu digo que creio. Então, se eu creio que Deus me vai ajudar, a palavra dele dijo isso, então vou fazer. E por vezes uno não tem dúvida se o pensamento é de ella ou del diablo, pero às vezes tem dúvida se é de ella ou de Deus. Este pensamento que eu tenho é meu ou é de Deus? Sim. Quem está ponendo este pensamento em minha mente? É simples. Basta que uno pense. Este pensamento está ligado, associado à la palavra? Porque se é de la palavra, supostamente é de Deus. Porque a pessoa quizás pense, será que o diabo está me enganando? É Deus? Sou eu? E uno se queda nesse conflito. Pero pense, os pensamentos que estão vindo em sua mente estão pautados estão basados em la palavra? Traem paz? Traz paz? Te põe para arriba? Ou te hace sentir-se infeliz? Claro, Deus Né? está Mijada. Não, Deus não trabalha deste modo. Os pensamentos que Deus usa para falar com nós outros não são desta classe de pensamento. Sí. Tenemos aquí una otra pregunta muy fuerte de una persona que sufrió abuso. Ella nos dice así, yo sufrí abuso por varias personas de mi familia. Qué pesado, ¿no? Y esto me sigue hasta hoy atormentando a veces. A veces tengo ganas de quitarme la vida. Fuerte. No, y enfrentar eso con personas de afuera ya es difícil. Aún más con las personas de su propia familia, ¿no? É muito forte. Eu não disse se foi abuso físico, Emocional. palavra e tal. No di. Pero se o abuso que seja difícil e aún mais dentro da própria casa. No, y para llegar a punto de ya pensar en quitarse la Sí. vida, entonces realmente los pensamientos están a 1000 de malos, ¿no? No de E que pena. quando a pessoa vive uma situação como essa, que é, meu Deus, sem palavras, não? Pero uno se queda pensando, muitas vezes, eu já he platicado com pessoas que hacen dos seus pensamentos um Deus. Sim. Ela está trabalhando, ela está pensando nisso. Ela está acostada, está pensando nisso. Está ayunando, está pensando. Todo o tempo, ela pensa em lo mesmo. E todo o tempo fazendo com que ela sofra. Isto não é normal. Sim. Uno tem que parar-se e pensar, mira, isso não é normal. Sí, hasta porque nuestra humanidad quiere esto, ¿no? Que yo me agarre este malo sentimiento porque me conforta, sí, porque sufrí, ay, porque se pasó, De mim. sí, pobrecito. Pero uno tiene que reaccionar contra esto. E nada está aqui dizendo que esse dolor, Sí, No, tentando no. invalidar su dolor. para Jamás. nada. É um dolor que eu penso que seja um dos mais grandes. Imagine-se, você, seu hogar é um lugar, um lugar onde uno tem que sentir-se protegida. E de la nada, Un las lugar que es personas seguro, ¿no? Sí. Supuestamente. Que debería amarte, cuidarte. respeitar. Sí. E E que fazer em um caso desses? O Sim. que essa pessoa pode fazer para que seja curada de tudo isso? Mire, como dijimos acá, nada é fácil, pero uma coisa é que empiece de a pouco a orar por essas pessoas. E ela não habla de uma pessoa apenas. Personas de la Eh, familia, ¿no? Você que olha, mira, não sei, mi tio, mi papá, hable o nome da pessoa e empiece a orar por ele. Aún sin ganas. Sin Porque ganas. ganas ella no va a tener en Sí. principio, ¿no? E não é que vai dizer, Deus santo, que maravilha, estou aqui orando por fulano. Talvez não seja dessa forma. Mi Senhor, estou obedecendo tu palavra. As ganas que eu tenho não é de fazer essa oração. Não, não quisiera estar pedindo-te por fulanos, tal. Habla o nome e habla para Deus o que está passando adentro. De hecho, no voy a hablar, yo tengo rabia, pero yo voy a estar hablando y poniendo eso para afuera, porque a veces ella no tiene a nadie, porque las personas que confiamos más a veces es de nuestra casa, es nuestra familia, son los más cercanos, pero en el caso de ella no tiene, No. porque fueron esas personas que provocaron eso Sim. a través de esas personas, no corrigiendo, fue a través de esas personas que ella está con esas situaciones, con esos conflictos y malos pensamientos de quitarse tu vida. Pero aún con rabia mismo, pone para afuera, hable con Dios, aunque en un principio tal vez esa persona ni crea tanto que Dios puede cambiar. Pero haga ese test. Haga un test, no, yo voy a hacer lo que ellas están diciendo. Sí. Verdade? No haga Por- por nadie, es por ti misma. Yeah. Pone para afuera todo eso
y estamos seguras de que algo va a pasar. Sim. E isso, sabe que uma vez falei com uma senhora que ela vino chorando e me dijo, senhora, mire, es que le quisiera decir, yo fui abusada, pero de la forma como ella habló, yo dije, senhora, por Deus, pero ¿dónde? ¿Cómo foi isso? No, eu tinha 10 anos. Ay, E ella, nesse momento que falei com ella, já tinha uns 60 anos, ou seja, 50 anos de sua vida. Isso neste sentimento. Agarrar esse sentimento que é horrível, não é algo que, como já dijimos, não vai olvidar nunca, fácil. pero que se encontra assim a curação, verdade? La tranquilidade de recordar isso que passou, pero Deus me ha sanado, me sacou de aí, me vai. E é uma, Perdão. e é uma decisão de uno, não? Nadie pode fazer por ella. Porque você vê, 50 anos ella com este dolor, pensando en esto. Nadie pode fazer nada por ella. Se uno não toma esta decisão, não tem como cambiar a situação, não? E neste tema ainda de abuso, quantas mulheres nos chegam falando que se sentem culpadas. Culpables por haber ocorrido isso com ella mesmo. Como se ella tuviera seducido seu papá. Sim. Este pensamento é comum passar em la mente dessas pessoas que vivem essa situação. Pero como? Não. Jamás. Niña, às vezes, Sim. niña. Então, mira que este pensamento não é de uno, não é a verdade. Pero viene, e é uma batalha, uno tiene que vencer. Sim. Se este problema, se a traição, se a humillação que uno não consegue perdonar, se uma injustiça, se o que seja. É dolorido, sim, há muito dolor involucrado, sim. Nós não vivimos um abuso, pero vivimos outras situações. Nossos papais foram separados e tantos outros dolores. Abuso psicológico. Abuso psicológico. Pero aqui estamos dizendo que a palavra sí sana qualquer dolor. Sim, sana. O sea, porque usted dijo, ¿no? Que está en la palabra que Dios llevó sobre sí todos nuestros dolores. Sí. Entonces, cuando Él dice todos, no quiere decir que un abuso no, porque es muy difícil. No, Él llevó todos nuestros dolores. Es dolor. Todo es todo. E não é nada que é impossível para Deus, não? Sim. E vimos tantas pessoas com a vida que chegou assim nesta situação, pero hoje tem uma vida completamente diferente. Habla de lo que les passou, pero já sem dolor. Sim, dolor. Sí. É possível. É Sí. possível. Esta herida puede ser cicatrizada. Então, lo primeiro, empiece a orar por essa pessoa, Ujú. verdade? Sí. Ore por essa pessoa ou por essas pessoas que lhe han causado esse dolor. Hable para Deus sobre fulano, sobre o outro, ou seja, hable o nome da pessoa. Y no es por ellos, es por ella misma. Por ella, hazlo por ti, Sim. porque isso te vai trazer força, paz e vai minimizar, sabe que diminui. Sim. A vezes uno está com a cabeça de só em falar com Deus se tranquiliza, Sim. como que lá Vindo no na cresce. paz. E por vezes uno não sabe nem falar com Deus. Uhum. Pero hable o nome de Ele. Sim. Se uno habla Jesus Isso. e quizás repita Sim. hasta que isto salga de sua mente. Uhum. Talvez chore. Se a única Sim. coisa que vino aí na hora não consiga falar, pero chore. Pero Dios entiende hasta las Sí. lágrimas. Sí. Ujú. Tenemos aquí una pregunta de una persona que ella sufre de autoestima baja porque ella dijo que me molestan las actitudes de los demás porque pienso que están hablando de mí y yo no sé más cómo ser fuerte o vencer eso. Então, mire, vamos por el início de todo. Uno tiene baja autoestima. ¿Por quê? Porque viene em seu pensamento que há alguém melhor que ella. Que ella não é como a outra. Que ella não lo hace tão bem. Que não tuvo uma vida tão buena. Que eu não sei qual é o pensamento que la hace sentir-se assim. Pero de aí nós vemos um problema grande que empieza com um solo pensamento. Sim. Mira a necessidade de uno rechazar isto, porque de aí ella já agora juzga que as pessoas estão falando de ella, comparando a ella. Mira que vida. Y hasta intentando tal vez alcanzar las expectativas de uno para con ella.
E isso não cambia nada, porque pode ser que eu intente ser uma pessoa com Cris e ela vai dizer, não me gusta esta maneira de ser, pero a Débora le gusta. Então, como eu vou fazer isso? Como eu vou alcançar sua expectativa de não vamos conseguir agradar a todos? E isso vai nascer uma frustração, isso vai vir os pensamentos de que eu não sei lidar com as pessoas e eu me vou excluindo de minha vida a causa de lo que eu penso que estão pensando de mim. Sí, uno piensa que nunca es suficiente, ¿no? Todo lo que hace no es bueno. Pero estos pensamientos en su mente, como usted dijo, quiero agradar a las personas que están alrededor de mí, pero ¿y Dios? Claro. Y es muy bueno que uno tenga conciencia de que que hace las cosas de la mejor manera, que es verdadeira com as amigas, que hace lo correcto. Claro. Entonces, quando vem esse pensamento, estão hablando de mim. ¿Hablando o quê? ¿Qué podem hablar? Isso te define? Sí, yo sei de mi consciência, pero la persona dijo, Tá não bem. importa. No, y todos nosotros ya pasamos por situaciones así. Yo misma ya empecé, ¿será que yo hice eso y ella está hablando eso? Pero eso no me trajo nada, no me agregó nada en mi vida. Claro que vamos pasando por situaciones y eso nos va moldeando, nos va madurando y todo. Pero lo que las personas piensan a nuestro respecto no nos define. Sí, hasta porque nosotros sabemos la intención como Actúe como yo. como yo hizo la cosa, no es para às vezes agradar, pero porque eu quero dar mi mejor. Lo mejor, isso é importante, que a pessoa que tem baixa autoestima, estou pensando tal, mira, como estás tu em tua escola? Como estás em la universidade? Como eres em tu trabalho dentro de tu casa? Dá lo mejor tuyo, sabe? Todo lo que hagas, haz tu mejor. Para que uno tenha consciência tranquila. Eu tenho minha consciência, eu disse mi mejor. Então, se acaso ocorre algo assim, então o problema não é meu. não me toca. É o outro. E se alguém Entonces, pensa alguma coisa a seu respeito, porque não? muitas vezes é mentira, Sim, verdade? Lo que está na cabeça da pessoa. Sí. pero supongamos que se alguém lhe pensa alguma coisa a seu respeito, ok, se essa pessoa que está falando de ti, ou que pensa algo de ti, é uma pessoa importante para tu vida, Deus vai se encargar de dar oportunidade para que você mostre. Así que es. você El contrario. Ajá. Sí. Exato. não. Sí. Entonces siempre da lo mejor tuyo, ¿verdad? No, y, Dios y como es. nosotros conocemos, estamos hablando aquí que ellos pueden ir hasta Jesús. Jesús fue una persona perfecta, pero no agradó a todos. Hasta Sí. Hasta hoy tenemos personas que, ay, no me gusta eso en Jesús, o no quiero seguirlo, no acepto Sí. como nuestro Salvador, y todo bien, respetamos eso. Pero nosotras vamos a agradar, Sí. diferente de una persona que fue perfecta, y eso nosotros no somos y nunca vamos a ser. Sim. Por eso la persona tiene que mirar para ella Ella. propia, no mire a los demás, porque es como ella dijo, tengo bajo autoestima, entonces mira para ti, tienes que curar eso lo que está dentro tuyo. Primero es eso, no vamos a cambiar el mundo, no la cabeza, yo no puedo cambiar tu cabeza, ni la mí, yo necesito que Dios me ayude, o sea, pero uno sí puede lograr mejorar como persona delante de Dios, delante de las personas, y eso nos hace más Sim. E fuerte. uma coisa muito importante é que uno não entregue sua consciência a nadie. Sí. Tenha domínio de esto. Não permita que nadie tenha esse domínio sobre sua mente. Né? Mira, será que esta pessoa... Mira, eu penso que esta pessoa está pensando isso. Mira que desassossego. Sí. Que classe de vida é Ya esta? se vuelve un adivino. Sí. Una divina. Ella está pensando, no. Se eu me mirou diferente, penso que algo passou. Sem contar que quando uno lo hace, por vezes está haciendo injustamente. Você está juzgando a pessoa, não? Então, quizás alguém mirou para você, não falou com você, e quizás venga o pensamento, mira, esta pessoa não me tem valor, não pensa que eu não sou nada. Não existe, quizás simplesmente não lhe viu. Sim. Ou quizás esteja num dia que não
Com a cabeça plana, passou, não viu? No, y a veces es solo un momento de, ay, pienso que persecución, ¿qué dice? Manía de persecución. Sim. A veces es eso, solo es algo de tu mente. Sí. Simplemente eso. Sim. Y es algo que tú tienes, para ser más fuerte delante de esa situación, es controlar a tu mente. Sí. Pensando en otras cosas, pensando que tú vas a ser tu mejor en la escuela, como Cris dijo, ¿no? En su trabajo, en su casa con su familia, con sus amigas y todo. Y ahí tu conciencia va a estar tranquila y no va a quedar pensando, ¿será que es eso? No, porque tú tienes conciencia de que hizo lo mejor, ¿no? E de quem Y de quién es. tá? Sí. Y para terminarmos, porque como siempre hablamos mucho, porque nos encanta. Antes que cambiamos de asunto, solo para que me recordé de un versículo en la Biblia que Dios dijo, yo sé los pensamientos que tengo Sí. Sobre você. sobre Que vosotros. son estos pensamientos que uno tiene que Pensamientos de preocuparse. paz, pensamientos de bien, que es eso a que nosotros tenemos que nos agarrar, aferrar. Sí. Que Dios piensa de mí. Estoy haciendo mi mejor. Él está se agradando Agradando. de mí. Entonces son esos pensamientos que tengo que... E esse ponto é tão forte, porque a vezes a pessoa pensa que é o que a outra pessoa pensa de ella, pero e lo que Deus pensa sobre mim? Sí. ¿Verdad? Lo que yo he hecho delante de él, ¿será que lo estoy agradando? Eso es mucho más liviano, más suave, más lindo, y es lo que va a traer paz a la vida de uno. Entonces, es cambiar. Sí, y nosotras vemos aquí que no importa el malo pensamiento que esas personas tuvieron o tienen hasta hoy, esperamos, ¿no? Porque una enfrentó un problema con abuso, otra con matrimonio, otra consigo misma, con sí misma, ¿no? Entonces, no importa los malos pensamientos que usted va a enfrentar. A veces tú vas a decir, no, autoestima es lo de menos, pero para ti. Pero para quien vive, no. Sí. Entonces, no importa la clase de malos pensamientos que uno está viviendo. A veces es delante de una enfermedad que ya no sabe cómo lidiar con eso. Pero lo importante es eso, es preocuparse con lo que Dios piensa con respecto a esa situación. Usted estaba hablando sobre salud, ¿no? Entonces, yo me quedo lembrando ahora por varias veces cuando nosotros, mujeres, ¿no? Vamos a hacer exámenes y de la nada, cuando es un examen de imagen, entonces quizás la muchacha está ya haciendo y de la nada para y regresa. Ya Así, né? Não vi. Malo pensamento. Así A es. veces uno está com os olhos cerrados aí, quando ella Regresa. passando Pasando Y intenta quedar no, relajado. no siento nada, pero es como una dolencia, Enfermedad. una enfermedad. La persona no sabe que tiene. A partir del momento que uno dice para él, usted tiene esto, parece que todos los síntomas vienen. Y hoy con internet es muy real, porque tengo un dolor de barriga, de panza. Yo pongo allí, no, porque tú tienes, va a morir en 5 minutos. Porque los pensamientos ya de una vez explotan en nuestra mente, Basta ¿no? uno sentir un dolor que el primer pensamiento que viene es, puede ser un cáncer. Es lo peor, es siempre lo peor. Es lo peor. Y de ahí uno ya puede percibir que no es una cosa normal. Entonces, seleccione sus pensamientos. Usted puede hacerlo. Usted no puede evitarlos, pero puede decidir cuál usted va a alimentar. Cuando le hace mal, rechaza. Le hace bien, ok, ningún problema. Pero quizás usted piense, me parece muy fácil hablar de este modo, pero ¿cómo? Recuérdese que yo dije que la palabra es un espíritu que nos da fuerza, nos da disposición para hacerlo. Entonces, yo quiero terminar este podcast hablando sobre 2 Coríntios 10, no versículo 4, que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, ponga atenção, de nada sirve você pensar, sabe que esse pensamento está vindo, eu vou a pintar, eu vou a bailar. Não, nós não vencemos o que é espiritual de outra maneira que não seja também de maneira espiritual. Então, de nada sirve num ataque espiritual você tentar vencer de maneira carnal, com armas carnais, não? Então, você disse, pero não, são poderosas em Deus para
destruição de las fortalezas. Mira que nós estamos falando de armas poderosas. Nós hemos escuchado de bombas nucleares, Sí. não? Hacen estrago muito grande De guerras. de ¿no? guerras, Sí. pero esta arma aqui é mais poderosa do que todas. Ella é capaz também de destruir fortalezas. Imagine-se, há pessoas, e quizás seja tu situação, você está presa dentro de uma fortaleza. Como essas situações que hablamos, não? Quizás desde niña você traz esse dolor de ter sido vítima de um abuso. E você está presa en esta fortaleza. Pero esta arma poderosa que é a palavra de Deus é capaz de te sacar de aí. Então, busque ler a palavra de Deus, busque enfocar-se nas coisas de Deus, que você vai sentir este espírito. Não é uma sensação simplesmente, é uma força que você terá para lutar contra todo isto, ok? E antes que terminemos, vamos a nosso Reunião. invitação. Temos a reunião de la autoajuda, que será em fevereiro 7, a las 6 da tarde. Vamos atender em todo o país e aqui em Estados Unidos, claro. E você pode buscar em um lugar onde você está. E nós aqui em Los Angeles estaremos reunidas com todas as mulheres. Você que é mamá, abuelita, prima, invite a la mulher que está em sua família, em sua casa, suas amigas, a que venga com você esse dia, porque sempre na reunião de autoajuda hablamos de temas próprios para a mulher, para a mamá, para a irmã. Ou seja, assim que você é nossa invitada especial. Será aqui em la Bonnie Brea, 625 Sur Bonnie Brea, em Los Angeles. E vamos a ter estacionamento, temos estacionamento e também um lugar para que você possa atrair a seus filhos. Eu tenho 5 ninhos, não tenho tenho 6, tráigalos. Assim que eles vão estar em um lugar seguro aí em la igreja, não? Em la escoelita de la igreja, aprendendo também. E você é nossa invitada especial. 7 de fevereiro, a las 6 da tarde, aqui. E você pode informar-se também em sua igreja quando será, ok? Ok, então amanhã teremos outro encontro aqui, neste canal e nesse mesmo horário. Um beijo a todos. Bye. Bye, bye.